Alô galera, eu sou o Leonardo, professor de História da Escola Municipal Roberto Simonsen, da 8ª CRE, e eu estou aqui para passar algumas informações para vocês a respeito do caderno de atividades que a Secretaria Municipal de Educação enviou para vocês nessa segunda semana da nossa quarentena. Vamos lá? Então, o material de História, ele começa na página 20, passa para a página 21, vai até a página 23. Pouquinho, né? Então, assim, podia ser mais. Mas a primeira questão é uma questão que, na página 20, reflete sobre o que a gente chama de crise do século XIV, certo? Século XIV, quando terminou esse período? Século XIV, 1301 ao ano de 1400. Só para a gente se situar e não ficar perdido no tempo, tá legal? Então, o texto, que é o texto 1 da página 120, ele faz uma análise sobre os fatores que levaram a essa chamada crise do século XIV. Essa crise do século XIV é entendida também como a crise do modo de produção feudal. Vale lembrar que o modo de produção feudal é o modo como as sociedades europeias se organizavam na economia, na sociedade, na política, enfim. Entendeu? Então, esse período da Idade Média, que vai do século V ao século XV, por volta lá do século XIV, ele começou a entrar em crise. E quais foram os fatores que levaram a essa crise? O texto vai dando a dica de quais foram e como esses fatores contribuíram para essa crise. Um dos fatores foi uma grave crise de fome. Um outro fator também muito importante, a Grande Peste Negra, uma grande epidemia que levou 1/3 da população europeia, que dizimou 1/3 da população da Europa, certo? E, além disso, conflitos no campo, né? E conflitos também fora o campo, como a Guerra dos 100 Anos, por exemplo. Então, a página 20, ela traz no final um exercício que pede uma síntese, um breve resumo sobre os fatores que levaram à crise do século XIV. Você precisa fazer mais ou menos aí em torno de 5 linhas. Então você vai ler o texto com atenção e vai pontuar quais foram os fatores que levaram à crise do século XIV. Tudo bem? Passando para a página 21. A página 21, a gente tem aí um texto que reflete sobre Idade Média e Idade Moderna. O texto fala que a Idade Média não foi um período de tanto atraso, que teve algumas inovações, e realmente teve inovações como universidades, enfim. Só que o texto chama mais atenção para o conceito da Idade Moderna. Então, o que foi essa Idade Moderna? É o período de tempo que vai do século XV ao século XVIII. Tá legal? Então esse período, o texto vai descrever pra gente, ele foi um período marcado por inúmeras transformações, inúmeras mudanças. Mudanças políticas, como por exemplo, o fortalecimento do poder dos reis, certo? Mudanças do ponto de vista social, como o fortalecimento da burguesia, aquela classe que até então vivia nas cidades, sob a prática do comércio, principalmente também atividades bancárias. E, além disso, o texto fala que a Idade Moderna, ela vai, entre as suas transformações e mudanças, ela vai apresentar o fortalecimento do comércio, o fortalecimento da vida urbana, certo? E qual é o exercício que tem para a gente fazer ali? É uma análise de imagens. Então, eu peço para que vocês, quando for fazer o exercício, observem atentamente as legendas que estão nessas imagens. Temos no total 5 imagens, tá legal? Essas imagens, todas elas têm uma legenda. Então, com base na leitura do texto, a visualização da imagem e a leitura da legenda, você vai dizer se a imagem 1, ela refere-se à crise do sistema feudal ou à Idade Moderna. Tá legal? Então, isso também você vai fazer na imagem 2, na imagem 3, na imagem 4 e na imagem 5. Tá legal? Então, na página 23, nós temos aí 2 textos. O texto que vai falar, texto 3, ele tem um iniciozinho falando, recapitulando. Esse texto 3, ele vai trabalhar com a gente a ideia de superioridade dos europeus. Como assim? É verdade, os europeus, eles tinham, lá por volta da Idade Moderna, a ideia de que eles eram superiores a qualquer outro povo. Tá legal? E embaixo tem uma seção escrita para refletir. Nessa seção, para refletir,
O texto ele vai colocar as transformações que nós vamos perceber entre o contato dos portugueses com os povos nativos do Brasil, certo? Os verdadeiros donos da terra, digamos assim. Então, nesse caso, qual é a questão? O que a gente tem que fazer? A questão da página 23 está escrito lá, desafio. Imagine que você é um integrante dos povos nativos do Brasil quando os colonizadores portugueses chegaram. Como você descreveria os portugueses? Bem fácil, né? Só a gente lembrar um pouquinho como que esses portugueses chegaram. Será que eles estavam com vestimentas de que tipo? Eles estavam calçados? Eles estavam com que tipo de roupa? Entendeu? Como é que foi esse desembarque, né, até chegar do ponto de parada, até chegar à costa? Entendeu? Então, assim, vocês vão tentar fazer um contraponto ali de como seria o contato, de como foi esse contato, a visão que os nativos, né, tiveram quando viram esses portugueses. O que eles viram? Será que foi estranheza? Será que foi admiração? Foi medo? Enfim, tá legal? Uma questão bem tranquila, certo? Tem um filme bem legal chamado 1492. É um filme de aproximadamente 2 horas e quem puder assiste esse filme. Esse filme fala sobre a conquista da América pelos espanhóis. Tá legal? Quem puder assiste esse filme. Tempo é o que não falta, né, galera? A gente está de quarentena. Então, para a gente finalizar, nas páginas 39, 40 e 41, a gente tem aí 3 exercícios mais sobre história. O primeiro exercício, ele fala sobre o Império Azteca, certo? Que um grande império que habitou a região do atual México e adjacências. Essa questão 1, ela vai pedir que você pesquise sobre quais foram os fatores, as doenças que levaram esse Império Azteca a entrar em um declínio. Vou dar uma pista para vocês. São 3 doenças provocadas por vírus. Mais uma vez, esse nome está presente aí na humanidade, né? Vamos ter cuidado. A segunda questão, bem moleza, questão bem tranquila, não tem muito o que explicar. É só você achar na palavra cruzada aí, você achar nesse emaranhado de letras aí, as regiões e países da África. Tá legal? Última, questão 3 na página 41. Na questão 3 da página 41, está pedindo para a gente relacionar quais foram os fatores que estão associados com a peste negra ou peste bubônica, certo? Peste essa que foi comentada lá no primeiro exercício da página 20 e que está querendo que a gente coloque aí na resposta quais foram os fatores que provocaram essa peste. Tá legal? Então, esses fatores vocês vão dar uma olhada com mais calma na página 256 do material didático de vocês, da apostila carioca. Tá beleza? Espero ter contribuído com a leitura, com o estudo de vocês e até a próxima. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em quarentena, fiquem em casa.